Enchentes no Rio Grande do Sul. Leia o relatório de 2015 que projetou o desastre e que os governos escolheram engavetar. Brasil 2040 traçou cenários futuros e propôs medidas de adaptação do país às mudanças climáticas, mas o relatório foi ignorado. Reportagem da querida Tatiana Dias, lá no Intercept. Vamos entender direitinho. Rio Grande do Sul vive uma tragédia sem precedentes. Até amanhã desta segunda-feira, pelo menos 83 pessoas morreram e mais de 100 estão desaparecidas. E pelo menos outras 121 mil tiveram que deixar as suas casas após o início das chuvas em maio. O número certamente será muito maior, já que a metade do estado está debaixo d'água, os impactos ainda são desconhecidos, mas o governador Eduardo Leite já afirmou que se trata da maior catástrofe da história do país e comparou a situação a uma guerra. A situação é extrema, porém não dá para dizer que seja inesperada. Há pelo menos 10 anos, um relatório da Presidência da República já apontava chuvas acentuadas no sul do Brasil em decorrência das mudanças climáticas. O documento também chamava atenção para a necessidade de sistemas de alerta e de planos de contingência. O relatório Brasil 2040, cenários e alternativas de adaptação às mudanças do clima, encomendado em 2014 pela gestão, olha aí, Dilma Rousseff do PT, apresentava resultados dramáticos. Elevação do nível do mar, morte por onda de calor, colapso das hidrelétricas, falta de água no sudeste, piora das secas no nordeste e aumento das chuvas no sul. O estudo que analisou os impactos de infraestrutura, agricultura e energia, entre outros, foi feito por vários órgãos de pesquisa do país e custou 3,5 milhões. Seu objetivo era propor medidas para a chamada adaptação climática, ou seja, minimizar impactos negativos das mudanças inevitáveis. Só que o estudo foi engavetado pelo próprio governo Dilma e depois ignorado pelas gestões seguintes. Perguntei a Nathalie Utterstel, especialista em políticas climáticas e uma das responsáveis pelo projeto, se os achados ainda faziam sentido. Sim, absolutamente tudo, pois trabalhamos com projeções para 2040, 2070 e 2100, ela me disse. Nu com problemas aqui, pelo jeito não vai dar para apoiar hoje. Poxa, Marli, que pena, meus queridos. Galera, quem tiver com dificuldades para apoiar no Pix, chamem amigos, tá? Quem puder ajudar é bastante importante aqui pra gente fazer o nosso trabalho hoje. Enfim, a gente precisa também, eu não quero só que as mesmas pessoas contribuam com o canal, tá? Marli é uma querida, sempre ajudou a gente a fechar muito bem as nossas lives. Mas tô falando com essa multidão silenciosa que tá aqui com a gente. Tem uma galera que nunca comenta, mas eu sei que pode ajudar. Eu sei que pode participar, eu sei que inclusive pode interferir nas pautas aqui do canal. Mas para isso eu preciso que vocês façam esse pingo, essa pequena contribuição, essa ajuda pra gente continuar fazendo o trabalho aqui necessário. Tá, gente? Isso é muito necessário, senão a gente fecha. Tô brincando, a gente não vai fechar não, mas a gente precisa da ajuda de vocês mesmo, tá? Vamos seguindo aqui pra gente fazer bem o trabalho. Então ela fez essas projeções aqui para esses anos todos. Até hoje não é fácil encontrar o Brasil 2040 na internet. Apesar da urgência dos seus alertas, o estudo simplesmente não está disponível publicamente. Nem mesmo o sumário executivo. No ano passado, o Ministério do Meio Ambiente chegou a dizer que o documento havia sido extraviado por uma atualização do site na gestão passada. Precisei recorrer à ferramenta Wayback Machine, que infelizmente salvou o site antigo do Ministério do Meio Ambiente, que lista os 42 relatórios que fazem parte do estudo. Leia o sumário na íntegra. Olha, tem um estudo aqui. Que bacana. A mudança do clima global é o maior desafio à ação concertada da humanidade nesse início do século, diz a abertura do resumo executivo. Há um consenso que, mesmo ante a incerteza relativa à dimensão e distribuição espacial dos fenômenos climáticos,
é necessário avançar em ações que aumentem a resiliência das estruturas que balizam a vida e a economia. Fala, Marcos Silveira, bom dia! A gente precisa de Pix de vocês, gente. Precisamos de 71 pilas de contribuição. 20 pila vocês levam livros aqui no nosso canal. Documento alertou para chuvas e cheias na região sul do país. Relatório Brasil 2040, que detalhava os impactos das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos, feitos pela Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, destacou um aumento do nível de chuvas no extremo sul do país, superior a 15%. Especificamente, a possibilidade de aumento de frequência de eventos de cheia e inundações da região sul e em eventos de seca nas regiões norte e nordeste, previu o relatório. Não precisamos esperar até 2040 para sentirmos os efeitos. Esse é o 4º episódio de fortes chuvas no Rio Grande do Sul em menos de um ano. No ano passado, a Amazônia sofreu uma seca sem precedentes. Entre as medidas objetivas propostas pelos pesquisadores estava, por exemplo, a elaboração de planos de contingência específicos para eventos de cheias, associados a um planejamento de longo prazo e frequentemente atualizados. Você contribuiu agora, querido? Quanto foi o valor? Diga aí, querido Marcos, senão não consigo saber aqui, ó. Eu facilito, eu deixo aqui avisado, inclusive, como vocês podem contribuir, ó. Precisamos de R$71 de Pix. Pix é folhademocrata@gmail.com. Se for enviar Pix, diga o valor no chat, Marcos. Então diga pra gente quanto tá de contribuição, que aí a gente já soma aqui na conta. Você mandou 20 pila? Marcos, muito obrigado pela sua ajuda. Você tem direito a um desses livros. Na verdade, esse livro aqui que tá fora de circulação. Me manda e-mail para pedrozambarda@gmail.com, que aí eu vou poder dar de presente para você o livro. Lembrando que quem mandar aí 20 pilas, vocês ganham esses livros. Então, no momento agora, nós não estamos mais precisando de 71, precisamos de 51 pilas. Quem é que nos ajuda agora, gente? Vamos lá pra gente fazer bem o nosso trabalho. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado aí a todo mundo que tá nos ajudando. Deixa eu voltar aqui pra leitura da notícia. Entre as medidas objetivas propostas pelos pesquisadores estava, por exemplo, a elaboração de planos de contingência específicos para eventos de cheias, associados a um planejamento de longo prazo e frequentemente atualizados. Essas ações deveriam orientar as ações durante a ocorrência desse extremo climático. Também foram propostos sistemas de alerta e adaptação de drenagem urbana. Então tinha um plano, né, gente? Para o Terstel, as medidas de adaptação iriam muito além do alerta precoce. A principal adaptação é adaptar a estrutura para que ela seja resiliente. Ela afirma, citando como exemplo as reformas dos diques de Porto Alegre para que eles resistam às condições climáticas. Se o sistema de alerta para evacuar numa enchente como está, ótimo. Mas as adaptações viriam antes para o alerta sequer tocar, diz a pesquisadora, hoje presidente do Instituto Talanoa. O estudo foi considerado, acreditem se quiser, alarmista. O Brasil 2040 foi encomendado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, na época comandada pelo economista Marcelo Neri. Neri convidou outro economista, Sérgio Margulis, autor do estudo Economia da Adaptação à Mudança Climática, para assumir o cargo de subsecretário de Desenvolvimento Sustentável. A ideia era focar no estudo da adaptação climática. Margulis chamou o Terstel, especialista em políticas públicas sobre o clima, para coordenar o projeto. A equipe reuniu mais de 30 pesquisadores de várias áreas e instituições diferentes para os estudos que serviriam de base do Plano Nacional de Adaptação do Ministério do Meio Ambiente. Só que no meio do caminho tinham algumas hidrelétricas. Os achados do estudo impressionaram os pesquisadores. Uma das descobertas, por exemplo, foi das secas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, poderiam reduzir a água nas bacias hidrográficas, impactando na produção de energia elétrica das hidrelétricas. Na época, o governo estava construindo a faraônica usina de Belo Monte
e ela, segundo os estudos, poderia ter a capacidade de produção de energia reduzida em 50% com a projeção da seca. A reunião de apresentação teve um climão, descrito em detalhes pelo ótimo podcast do Tempo Quente. Isso muda tudo, disse na reunião Altino Ventura Filho, então secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Pesquisadores se surpreenderam com o fato de que o próprio secretário desconhecia aquelas informações, saíram da reunião achando que o governo tomaria providências e tomou, mas diferentes da expectativa. Dilma Rousseff fez uma reforma ministerial e trocou Marcelo Neri por Roberto Mangabeira Unger. Lembra do guru do Ciro? A equipe da Secretaria de Assuntos Estratégicos foi inteiramente substituída, inclusive os responsáveis pelo estudo, Sérgio Margulis e Nathalie Utterschel. O projeto Brasil 2040 foi encerrado e as informações deixaram de ser públicas. Segundo a jornalista Giovanna Girardi, a informação que o projeto iria para o Ministério do Meio Ambiente passou a circular naquela época. Em outubro de 2015, um mês antes da Conferência de Paris, o governo resolveu lançar o estudo sem alarde, torto e incompleto. O sumário executivo foi feito pela equipe que cancelou o programa. Uma reportagem da época mostrou que Brasil 2040 foi considerado alarmista pela própria Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, o Mangabeira Unger. Pouco se falou no assunto depois. Dilma foi derrubada e o seu sucessor, Michel Temer, ratificou o Acordo de Paris, enquanto na prática adotava medidas que colocavam as metas climáticas do país em risco. Depois veio Jair Bolsonaro, um negacionista que intensificou a destruição, anulou os avanços do país e continuou postando mentiras sobre o clima, em meio às notícias das enchentes no Rio Grande do Sul. Agora, pelo menos, a postura do governo mudou. Ao visitar o estado na última quinta-feira, o presidente Lula chamou atenção para a emergência climática e exaltou a importância da ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva. A natureza está se manifestando e nós precisamos levar isso muito em conta, porque quando a natureza se rebela, a gente sabe que os prejuízos são muitos, disse Lula. A realidade se impôs e bem antes de 2040. Querido